Finalmente saiu o resultado do meu teste de ancestralidade do DNA pelo MyHeritage. Na verdade, de modo mais específico aqui, eu quero mencionar que eu peguei os dados já brutos do outro laboratório que eu havia já coletado, né, o DNA, e mandei direto ali pelo sistema do MyHeritage. Então eu não fiz aquele processo de pegar, né, todo o material, mandar pelo correio, como normalmente se faz, uma vez que eles têm essa possibilidade de poder adiantar. E foi bem interessante, então, essa nova oportunidade eu quero compartilhar aqui com vocês para ver, né, como que o MyHeritage avalia o meu DNA. E tem uma diferença aqui grande em relação a alguns pontos, algumas surpresas que eu fiquei bastante contente, algumas limitações também, mas esse vídeo aqui eu vou tentar mostrar um pouco comparando tanto o meu DNA, o Genera e também o MyHeritage aqui. Vou comentar o que eu penso, né, desse resultado aqui do MyHeritage. Vamos lá então dar uma olhadinha. Eu achei bem interessante essa tela interativa aqui. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte aqui, deixa eu mudar essa posição aqui. Como vocês podem ver, já foi mapeado, né? E é bem interessante o resultado porque a classificação é diferente, né? E essa classificação aqui ela faz com que a gente pense um pouquinho em tudo isso, né? Então aqui eu já apareço um pouquinho do lado, só para vocês verem como que aparece toda essa sequência, né? Então tem lá toda essa porcentagem. Nós temos aí 40,4% norte-europeu e europeu ocidental, 21% leste europeu, 16,4% mesoamericano e andino, 11,6% balcânico e 10,6% 3 mais etnicidades, né? Então deixa eu voltar aqui para vocês poderem acompanhar aqui novamente na mesma sequência que eu estou vendo, né? Nós temos aqui esse primeiro aqui do norte europeu. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui direto nessa tela aqui, acho que fica bem melhor para poder visualizar, né? Vamos só mexer aqui também. Vamos deixar bem em cima lá. Aí vocês conseguem ver o resultado. Então notem bem aqui que quando aperta no norte europeu, nós temos aqui algumas regiões que eu já sabia, né, que tinha essa ancestralidade. Por exemplo, aqui aparece ali a Alemanha, até podemos considerar aqui um pedacinho da Polônia, também essa divisão ali, né, naquela região onde vieram realmente os meus antepassados. Então ela pega bastante aqui nessa parte, né? Depois nós temos aqui o leste europeu, que pega bem cheio aqui onde eu tenho vários antepassados, né? Principalmente os antepassados maternos aqui, né? Embora também tenha ali origem, pega um pedacinho da Alemanha também pelo lado paterno. Então aqui também no exame a análise que eles fizeram aparece dessa maneira. O que me chamou bastante atenção aqui foi a forma como eles classificaram essa parte aqui do irlandês, escocês e galês. Na verdade, o que todos os exames que eu fiz coincidem pelo lado paterno é que essa ilha aqui, britânica, né,
teria aí essa representatividade, né, no DNA. E na verdade nos outros exames, né, vamos comparar de modo específico aqui. O Genera ele coloca todas essas ilhas aqui do Reino Unido, né, e da Irlanda, né, incluindo aqui também, no exame em geral. No meu DNA aparece aqui a Grã-Bretanha de modo específico, e aqui nesse exame aparece 5.9, pegando aqui o País de Gales, a Escócia, né, e depois as Irlandas. Então o que nós podemos ter certeza aqui comparando os três exames, né? Porque fica até meio estranho muitas vezes, mas o DNA não é o mesmo? Sim, é o mesmo, só que a forma de poder interpretar os dados, a questão do banco de dados, cada uma tem a sua especificidade, por isso que muita gente às vezes não entende porque tem essa variedade, né? Então o MyHeritage, né, ele trabalha muito mais com as populações europeias até do que as indígenas, né? Como é o nosso caso aqui no Brasil, muita gente tem ancestralidade indígena, coloca, né, de uma forma só, que a gente já vai falar na sequência. Então aqui a única certeza aqui que bateu em todos os exames aqui essa região da Escócia e o País de Gales, né, que pega aqui essa região aqui, ainda pega um pouquinho embaixo aqui, né, mas é aquilo, né, a gente não tem assim como ter uma certeza de tudo, né, se for para comparar ali, até porque eu não tenho instrumento aqui para discutir isso com vocês, mas aqui aparece também esse pequeno detalhe. Nós temos aqui o ibérico, né, como já era esperado, então tanto Portugal, Espanha, País Basco, enfim, e vejam que aqui está como 2.7, né? Aí depois aparece aqui Mesoamericano andino, desculpe, aparece aqui então toda essa região também, como já apareceu nos outros exames, né? De fato eu tenho antepassados que eram indígenas, e aqui achei bem interessante, apareceu 2% do indígena amazônico, né? Então essa região da Amazônia apareceu no Genera também. Isso foi uma coisa bastante interessante, apesar de eu ver bastante limitação aqui nesses povos, né? Ele aparece dessa maneira. E eu achei interessante também, e é um destaque aqui para o MyHeritage, né? Quando eles foram analisar o que eu mandei, nós temos aqui o Paraná, o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Então até hoje eu estou pesquisando muito sobre essa questão do Rio Grande do Sul, porque existem antepassados ali, não sei se são os meus ou não ainda, né, pelo menos nessa gravação do vídeo, mas que são pessoas que vieram da Alemanha. Existe uma discussão sobre aqueles que vieram diretamente ali para a região de Rio Negro, no Paraná, e outros que vieram do mesmo sobrenome, da mesma tradição familiar, pelo Rio Grande do Sul. Então eu tenho informação também. Aí eu não sei agora, nesse momento, e é o que eu estou investigando, né, se essas pessoas são da mesma família ou de repente algum outro grupo de outra família que tenha lá. E um detalhe importante também que eu quero mencionar para vocês aqui são os grupos genéticos. Aqui aparece exatamente a região onde veio a família da minha mãe aqui, né? Ele coloca aqui Opole, Silésia, Alemanha. Então essa região que está em azul aqui, bem em cima aqui, é exatamente a região que eu tenho os documentos que comprovam, né, que os antepassados vieram aqui da Polônia, região sul. Então isso aqui bate em cheio, né? Polacos e alemães na Polônia, e alguns na Alemanha, e alguns dos seus descendentes nos Estados Unidos. Então eu tenho muita correspondência genética que eu já encontrei por esse site, de pessoas que são que compartilham, né, do mesmo DNA ou de partes do DNA que eu tenho lá nos Estados Unidos e que é dessa origem ali polonesa. Então, muito interessante essa parte aqui. E aí, aumentando aqui, a gente consegue ver também as outras partes, né, para vocês poderem acompanhar, né? Ele coloca um pouquinho da questão aqui do baixo, né, porque existem algumas discussões aqui, né, na hora que você vai puxar. Mas basicamente, ó, veja que interessante, essa região da Amazônia já apareceu no outro exame. Essa região aqui de São Paulo, nós temos aqui bastante pessoas que possivelmente são parentes, né? Tem lá também os que compartilham o DNA. Eu tenho notícia de vários parentes aqui, principalmente ali do lado paterno. Também tem o materno, mas o lado paterno é que tem mais, né? E nós temos a região do Paraná, onde que a maior parte, né, dos meus antepassados viveram, além, né, de eu viver em Curitiba. E vejo que essa região aqui também ele aparece, né? Então
é interessante o exame, e uma ferramenta muito interessante que tem aqui nesse site ou nessa plataforma do MyHeritage é a ideia de correspondência de DNA, de você encontrar pessoas que são primos distantes, né? Tem muita coisa interessante aí que eu estou conseguindo através disso. E uma coisa que faltou eu mencionar é também o balcânico, né? Então veja que aqui aparece um pedaço da Grécia, né? Aparece essa região. Se a gente for comparar com o exame do Genera, também apareceu essa região, inclusive aparece lá a questão da linhagem paterna, que possivelmente também pode ter vindo por aqui, uma linhagem mais rara, mas bate com o que a gente tem aí de informação. E aqui bate com também a ancestralidade que nós sabemos já por exame, que aparece Grécia para o lado do meu pai. Então fica bem cheio aqui, porque pega até essa região da Grécia mesmo, né? Então isso aqui também confirma isso, né? Então é muito interessante esse exame aqui também. Para quem está fazendo uma pesquisa mais minuciosa, né, eu sempre recomendo que faça o maior número possível aí de testes, até porque aqui tem uma correspondência do DNA que você consegue localizar primos distantes ou até próximos, se fizerem. E tem o Genera também, que tem essa correspondência também para aqueles que fizeram na plataforma do Genera, né? Então, basicamente é isso, né, do que eu gostaria de falar para vocês nessa transmissão. O que me chamou mais atenção para a gente poder concluir aqui a ideia, né, desse vídeo aqui. Me chamou a atenção essa especificidade aqui desses lugares que estão em azul circulado ali, né, um azul mais escuro. E também o que eu vejo mais limitado aqui é essa parte dos indígenas, né? Só foi colocado que são aqui nessa região, né? E não aparece mais nada. Mas cada exame tem a sua especificidade. Então, é isso que eu gostaria de transmitir para vocês.